Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas, na Rádio Pernes. Bem-vindos à rubrica Reler. Desta vez teremos uma rubrica no feminino, porque aleatoriamente, é certo, os 3 primeiros programas falámos sempre só de escritores e deixámos um bocadinho de lado as escritoras. Mesmo nas recomendações finais, por acaso nunca foi referido nenhuma escritora até agora. E antes de nos centrarmos na autora que trazemos hoje e que queremos destacar, começamos por um clássico. Uma escritora também influenciou muito o meu gosto pela literatura e quase todos nós, pelo menos na adolescência, lemos, mas que depois fica um bocadinho relegada para segundo plano. Refiro-me a Flor Bela Espanca, cujo filme biográfico estreou o ano passado, creio eu, ou no ano anterior, e foi um sucesso cinematográfico em Portugal, e é uma poetisa sempre útil de reler e de descobrir, não só naquela fase em que estamos mais apaixonados com a vida e com o mundo, mas ao longo da nossa vida e ao longo do tempo em que vamos lendo e relendo autores consagrados. Sugeria não só a poesia de Flor Bela Espanca, mas uma revisão do resto do que ela escreveu, nomeadamente Máscaras do Destino, um excelente livro de contos. O meu, por acaso, perdi-o, emprestei-o tantas vezes que não sei onde ele está, com quem é que ficou com ele, mas sugeria a releitura desse livro, que andará por aí a circular certamente o meu exemplar. Antes de entrarmos na Ciumara Veiga Ferreira, que foi a autora que escolhi para destacar nesta sessão, gostaria ainda também de focar outra autora consagrada, Sofia de Melbourne Anderson, e não na vertente de livros para crianças ou de poesia, mas também na vertente do conto. Estou a reler, já tinha lido há alguns anos e estou a acabar de reler, faltam-me alguns contos, estes contos exemplares que, na boa tradição de Cervantes, a autora reproduziu com contos de proveito e exemplo, também seguindo algumas tradições populares portuguesas. Então chegamos a Ciumara da Veiga Ferreira. Ciumara da Veiga Ferreira, para quem não conhece, é uma pessoa licenciada em História, portanto, com alguma obra publicada no meio académico, sobretudo em revistas da especialidade e noutros pequenos opúsculos que não tiveram assim grande divulgação. Dedicou-se fundamentalmente ao período antigo, mas foi como romancista e com o romance histórico Memórias da Agripina que ficou conhecida, não é? A francesa Marguerite Yourcenar é sebejamente conhecida com o livro Memórias de Adriano, e a nossa Ciumara da Veiga Ferreira, numa boa resposta a esse livro, criou um livro também, um romance histórico da mesma época, do período romano, ainda que séculos antes, não é? Memórias da Agripina passa-se na primeira dinastia, 2 séculos sensivelmente antes do imperador Adriano. E foi o livro que trouxe para os escaparatos e para a ribalta Ciumara da Veiga Ferreira, também escrito no feminino, ou não estivesse esta crónica nos autores e nas personagens, centrada em mulheres. Esse livro é extraordinário, mas não será esse que vamos aqui focar. Houve um outro livro, um outro romance histórico, entretanto, Crónica del Rei Dom João II, Crónica Esquecida del Rei Dom João II, foi o segundo romance de Ciumara da Veiga Ferreira, foca uma personagem histórica que já aqui evocámos e que é sempre, portanto, complexa e que merece múltiplos olhares, mas hoje trazíamos em destaque e sugeríamos a releitura de Leonor Teles ou O Canto da Salamandra. A epígrafe diz assim: tu que passas, para e olha por mim. Eu fui sempre um estranho na casa dos outros. Tem piedade e deixa-me essa flor que trazes contigo. A autora roubou em epígrafe uma inscrição funerária romana e apropria a Leonor Teles ou O Canto da Salamandra. A salamandra é então a metáfora da rainha Leonor Teles, figura extremamente controversa, conhecida pelo epíteto que Fernão Lopes lhe deixou de aleivosa,
e que neste romance se traz uma nova luz. Leonor Teles não é a vilã, é quem nos conta a história. Vamos ver a história pela perspectiva não de Dom João I ou de Nuno Alves Pereira, mas pela perspectiva de Leonor Teles. É um livro excelente para contrapor a um recente romance histórico, também de boa qualidade, A Padeira de Alves Barrota, de Maria João Lopo de Carvalho, que saiu o ano passado e que muita gente está a ler ou já acabou de ler. Depois, se não conhecer este Leonor Teles ou O Canto da Salamandra, é um bom contraponto, porque dá-nos uma visão completamente diferente da história, na perspectiva dos que são os vilões da história da Padeira de Alves Barrota. Temos aqui quem é o arqui-inimigo de Leonor Teles, será o Dom João I, o futuro Dom João I, e todos os que se movem em redor deles. Recentemente, ainda não tivemos a oportunidade de ler nem de reler, a Ciomara da Veiga Ferreira lançou mais 2 romances históricos, nomeadamente um sobre António Vieira, Padre António Vieira, chamado O Fogo e a Rosa, e outro sobre Inês de Castro, e este sendo o seu último livro. Portanto, a obra não é profícua, não é uma obra extensa, mas é uma obra muito bem alicerçada no profundo conhecimento que a autora tem da história, dos ambientes e todo o retratar dos conflitos interiores das personagens. A história vive, tanto no caso das Memórias da Agripina como este da Leonor Teles, vive muito do conflito interior das personagens. No caso da Crónica do El Rei Dom João II, é muito interessante porque a história não é contada por Dom João II, é contada por uma personagem que se opõe ao rei e que depois, no fim, não revelando o mistério dessa crónica esquecida, e que no fim tem um papel fundamental, mas é uma personagem anónima da história, digamos assim, e que não sabemos se terá existido ou não. É fruto também da fantasia da própria autora. Fundamentalmente estas eram as sugestões que trazia, mas não queria terminar esta análise da obra de Ciomara da Veiga Ferreira sem vos referir, portanto, a importância deste O Fogo e a Rosa, que como disse há pouco, é um dos romances mais recentes, foca-se na obra de António Vieira, é uma reconstituição da vida do Padre António Vieira, e sem dúvida também será um livro a ler e a reler nesta altura, quando o Círculo de Leitores nos traz pela primeira vez, depois de muitas décadas de esforço literário, a obra completa do imperador da língua portuguesa, Padre António Vieira. Posto este homem entre as mulheres, e porque não um padre, António Vieira, concluímos então com uma sugestão de 2 poetisas. Uma poetisa da terra, Helena Nogueira, uma jovem poetisa e escritora de Santarém, que lançou em 2011 O Silêncio que Sobra, livro que tive a honra de prefaciar juntamente com Pedro Nunes, e creio que ainda se conseguirá encontrar nas livrarias aqui de Santarém alguns exemplares. Se não, terá-se de recorrer à internet, porque o livro não se vende nas grandes cadeias, nas grandes livrarias. A outra poetisa acabamos como começamos, com um nome consagrado, com Natália Correia, e não se concentraria a minha recomendação numa obra qualquer. Creio que será sempre bom ler toda a obra, sobretudo a edição Poesia Completa, muito bem conseguida, da Dom Quixote, e acabava com uma citação de Natália Correia, as últimas 2 estrofes de um poema que muito me marcou e muito me faz pensar, sobretudo nos tempos que correm. Queixa das jovens almas censuradas. Dão-nos um nome e um jornal, e um avião e um violino, mas não nos dão o animal que espeta os cornos no destino. Dão-nos marujos de papelão e um carimbo no passaporte. Por isso a nossa dimensão não é a vida nem é a morte. Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Rúbrica literária Reler. Todas as segundas na Rádio Pernes.